Lucas 15, verso 1. Aproximou de Yeshua, de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Ponto central aqui que eu quero deixar claro para vocês. Yeshua recebeu pecadores. Não fez acepção de nenhum. O homem mais vil, mais pecador, mais errado, ele atendeu, olhou com olhos de misericórdia, estendeu as mãos. Yeshua não fazia acepção de pessoas, como Deus não faz. Agora, aqueles que ele recebeu e não se arrependeram, não foram salvos. Então eu já começo a dizer o seguinte: o Messias recebe pecadores, mas não salva todos, porque a salvação está condicionada ao arrependimento. Vou falar uma verdade para você. Yeshua, Paulo vai dizer na sua carta a Timóteo, 1 Timóteo 1,15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Yeshua veio ao mundo para salvar os pecadores. Veio salvar. Veio trazer a condição, o que foi preciso, o que for necessário para que o pecador seja salvo. Agora, aquele que ouve a palavra de Deus, o chamado de Deus, e não quer receber, esse não vai ser salvo, não por insuficiência, ou impotência, ou falta de poder, de ação. É porque o indivíduo não aceitou o chamado da salvação. Que o Evangelho vai nos mostrar que as pessoas precisam se arrepender para não receber o ai de Deus. Porque fica claro, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, Cafarnaum. Ele está, increpar significa denunciar. Ele fica 1 ano e meio nessas cidades, pregando arrependimento, falando da Torá, mas eles continuam vivendo da mesma maneira. Um falando da vida do outro, outro maltratando o outro, desonrando o pai e mãe. Que negligenciam o chamado de salvação, não tem outro final. Quem não aceita a salvação, já tem a condenação. Então o ponto é, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Perguntou o jovem rico. Cumpre os mandamentos. Vive a palavra. O que Yeshua quer dizer com isso? Você vive a palavra de Deus, você tem aliança com Deus. Você tem aliança com Deus, você é de Deus. Você é do eterno. Agora, se você vive sem os mandamentos de Deus, demonstra que você não vive do lado daqueles que temem a Deus. Nem todo que me diz Adoni, Adoni entrará no reino dos céus. Muitas pessoas vão dizer, disse Yeshua, Adoni. Adon é senhor, dono, chefe. Com sufixo iod, significa meu Adon, meu senhor, meu chefe, meu dono. Meu senhor, significa o quê? Eles reconheciam e reconheceram o chamado de Cristo, o seu lugar de senhorio. Reconheceram significa que eles sabiam de quem estavam falando e reconheceram essa autoridade, mas, e aqui há uma revelação muito profunda, que Yeshua vai dizer: muitos daquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor. Verso 21, voltando.
Não é o que me disse o Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E aqui está a chave. Se você quer saber de salvação, aqui está a resposta. Nem todo que me disse o Senhor entrará no reino dos céus, vírgula, mas, condicional, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O que Yeshua está falando? Me reconhecer não é suficiente. Tem que fazer a vontade do Pai. Vou ler de novo para inculcar. Nem todo que me diz Adão, Adão, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aqui é a chave da salvação. Aqui está o que é importante que você precisa saber. Quando falamos de mundo vindouro, precisamos entender o que Yeshua está falando. Reconhecer Ele como Senhor não te salva. Não é suficiente. Palavras do Cristo. Ou você também não acredita nele? Você prefere acreditar no Tertuliano, no Marcião, no Constantino, ou no que não tá ou o que está na Bíblia? E ele vai explicar por que que as pessoas não vão entrar no reino dos céus, apesar de pessoas que reconheceram ele como Senhor e que fizeram milagres e que expulsaram demônios, mas não viveu de acordo com a vontade soberana do Pai. E a sua salvação depende disso, deste conhecimento. Olha só. E as pessoas vão dizer, fizemos milagre, curamos, tudo em teu nome. Eu abri igreja em teu nome. Eu fiz milagres em teu nome. Eu batizei muitas almas em teu nome. Eu fiz assim, eu fiz assado. Yeshua vai olhar, falou, acabou de falar. Parafraseando, tô aqui dando imagem à minha imaginação. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Você me conhece, mas eu não te conheço. Apartai-vos de mim, os que praticais anomia. A palavra anomia é a tradução de avon. Simples. Eu já expliquei aqui no canal. Se você acompanha a gente, você sabe o que é anomia. A partícula negativa, nomos lei. Não lei. Significa o quê? Sem lei. Sem instrução. Sem doutrina. Sem ensinamento. Na versão hebraica, avon fala de perversidade, perversão, distorcer, aquele que viveu fora do caminho. Então são pessoas que são frequentadores de culto, ministros da palavra, pregadores do evangelho, mas que a vida eles estavam vivendo o quê? Literalmente em pecado. E aqui está a vontade do Pai, que você se arrependa. Então a salvação está condicionada ao arrependimento. Isso aqui é irrefutável. As pessoas estão achando que é oba-oba. Você é salvo porque aceitei Jesus. E eu vou dizer para você que você foi enganado. O sistema te enganou. Você estava no sistema. Você não foi ler Bíblia. Ficou ouvindo lero-lero. Me desculpe falar desse jeito. Eu não tenho outro termo para usar. Sabe? Então Yeshua está deixando muito claro aqui a condição de vida que ele quer. A Bíblia vai dizer no capítulo 15, que eu acabei de ler aqui, que ele comeu com pecadores para quê? Por quê? Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não necessitam de arrependimento. Techuvá, que nós temos, você sempre vai ouvir aqui no nosso canal, é uma condição de mudança de vida. É você sair de um estado de prática de pecado
para a prática de justiça. Não de forma leviana, legalista, mas condicionado à misericórdia do Senhor, à ação do Espírito dele, do Pai, nas nossas vidas. O ponto que precisamos aqui aderir, entender, é que aqueles que foram até Cristo receberam uma grande oportunidade de salvação. O fato de você ter conhecido Cristo é apenas o começo. Cristo é mediador. Então ele te faz ter comunhão com o Pai. Como? Se Deus é um Deus santo e requer de nós santidade. Sede santo porque eu sou santo, assim diz Yahweh. Hebreus fala, sem santidade ninguém verá Deus. Apocalipse 14:12, a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. E tantos outros textos que vai falar de vida com Deus. João, capítulo 1. Nem preciso abrir aqui. 1 João. Quem recebeu o evangelho não pode ser o mesmo. A palavra de Deus germina e te modifica. E quem continua vivendo em pecado, literalmente, depois de ouvir a palavra, é porque não ouviu a palavra. Porque não a recebeu. Quem vive na prática do pecado é do diabo. Então aqui há dois caminhos aqui. O estreito ou o largo. Se você recebe a semente da salvação, do evangelho, aquilo brota e acontece. Se você foi simplesmente para a religião, você vai ficar nessa. Aceitei Jesus e acredito. E aqui está o problema. Acredito que estou salvo. Eu acredito. A questão é, você sabe se você é um salvo? Ou você acredita? Porque esse negócio de acreditar é meio abstrato e é meio perigoso. Eu acredito que eu serei salvo. O que eu estou fazendo para ser? Para dizer que sou.